sobre cada vida. Seja teu nome glorificado, descendo e adorado, Pai. Seja teu nome, Senhor amado, glorificado todo o tempo, sobre cada um de nós, Pai. Não sabemos o que pedimos, não sabemos o que fazemos, e não sabemos reconhecer, Pai, os nossos erros. Nesta manhã, Deus, como diz o tema desta mensagem, o Senhor ministrou ao meu coração. Do Senhor vem a resposta, de Deus vem a resposta. A tua palavra nos ensina que o homem faz planos, o homem faz projetos, o homem estabelece tempos e tempos, mas a resposta certa mesmo vem de ti, Pai. O tempo de ir, o tempo de vir, o tempo de nascer, o tempo de partir, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, Pai. Tudo isso está diante da tua presença. O Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor ministra os nossos corações desta manhã, Deus, para voltarmos a sonhar. Sonhar com a liberdade, sonhar com a prosperidade, sonhar, Senhor amado, com a nossa família abençoada, sonhar com tempos felizes dentro dos nossos lares, Pai. Sonhar em tempos gloriosos dentro da tua casa. Oh, Pai amado, voltar a sonhar com crianças dançando dentro da tua casa, jovens te adorando na beleza da tua santidade. Voltar a sonhar, Pai amado, porque os planos estão diante de ti. E nós, Senhor amado, estamos esperançosos, Pai, pelo teu agir sobre cada um de nós, Pai. Te louvamos nesta manhã e apresentamos, Senhor amado, nosso louvor e adoração a ti, ó Deus. Pai amado, que suba diante de ti como um cheiro suave às tuas narinas, e que o Senhor venha respondendo aos nossos corações o que anseia a nossa alma, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem tiver de pé pode sentar. Amém. Aleluia. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Aleluia. Nós temos orado muito dentro deste lugar, para que Deus venha enviando pessoas. A pastora ontem ainda falou para mim, lembra que a gente orou para que Deus enviasse pessoas diferentes? Eu falei, lembro. Ele falou, pois é. Ontem nós estávamos aqui limpando a igreja, para um jovem aqui na porta, e ele pediu para que eu estivesse orando pela vida dele. Ele entrou aqui com a camisa do Corinthians, nada contra o Corinthians, nada a favor também. Amém? Ele entrou, ele estava fumando, ele pediu licença para poder continuar fumando. Aí eu espero você terminar de fumar. Ele terminou de fumar, entrou aqui, ele estava adorando a Deus, limpando a igreja, arrumando tudo. E ele disse assim, eu ouço vocês todos os domingos de manhã. Aí você fala assim, nossa, por que o pastor faz tanto barulho? É para poder alcançar quem não está aqui dentro. Quando a Bíblia fala assim, toca a trombeta você não pode tocar assim. Tem que fazer um barulho mesmo, para poder despertar o povo, né? Então tem muita gente que a gente acorda. Tem muita gente que a gente desperta logo cedo, fala, ó, já vai começar os barulhentos. Mas tem pessoas que passam aqui na frente. Teve uma vizinha que passou aqui na frente e disse assim, hoje vocês abriram tarde. Não foi? Hoje eu estava lá esperando o louvor e vocês nada de louvor. Falei, poxa vida. Falei, a igreja pode estar aqui vazia, mas tem muita gente
que está aprendendo a adorar a Deus dentro da sua casa. Tem uma irmã aqui na frente que ela fala assim que ela levanta cedo no domingo, fica lá na cozinha, quando ela vai tomar café, começa o louvor, ela já começa a cantar junto com a gente. Teve uma que sentou, ela mesma disse que sentou na escada para ficar ouvindo. Então, Deus ele sabe como trabalha, não é verdade? Deus ele sabe o que ele quer para nós. Pois é, agora você imagina, né? Se o Senhor nos chamou para serem pescadores, como é que você pesca? É para você ir no alto mar e lançar a rede. Agora você vai ter que ir dentro da casa lançar a rede também. Tá fácil. O mesmo Deus que está trabalhando dentro da igreja também está trabalhando dentro da sua casa, né? E isso é bom, porque Ele é fiel. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos precisar pegar umas Bíblias aqui. A gente tem suporte, viu? Não, a gente tem suporte aqui, né? É? Amém? Aleluia. O Senhor me deu esse tema ontem. De Deus vem a resposta. Provérbios 16:1 diz que o homem faz planos, mas a resposta certamente vem do Senhor. Então a gente fala muita coisa, né? Não sei se você sabe, a gente aprende ao longo do tempo. Por exemplo, teve mensagens que eu preguei aqui, que teve uma irmã que veio comentar da mensagem comigo 6 meses depois que eu preguei. E ela falou assim: pastor, agora que eu entendi. Falei, nossa, quanto tempo para entender uma palavra. Então, às vezes, nós viemos para a casa do Senhor, mas nós não viemos como o pastor vem. A gente não vem preparado para ouvir. A gente vem preparado porque ela está correria. A gente se arruma, mas a gente não vem com o nosso coração e o nosso espírito pronto para ouvir. E muitas vezes aquilo demora, mas fica arquivado. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: uma hora você vai entender. Uma hora a ficha vai cair. E quando essa ficha cair, a gente precisa ser honestos e saber reconhecer os nossos erros, né? Porque às vezes a gente comete erros. Não era para mim falar isso, mas eu vou falar. Ao longo de anos, a gente toma posturas na nossa vida como pai, e como pai a gente acha que está certo. Eu sempre achei que estava certo, e eu continuo achando. Mas às vezes o Senhor vai lá e dá uma correção na gente, que é para a gente entender. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a filha ou o filho entende. Eu falo com uma visão de homem com 60 anos, ou com 40 anos, ou com 50 anos, com a experiência que eu tenho. Mas eu estou falando para uma menina, no caso da minha filha, de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos, que é completamente diferente. Os tempos são diferentes. Para o jovem ontem eu ainda disse para ele assim: olha, há 31 anos atrás, quando eu me converti, não existia droga como existe hoje. Poderia existir. O que a gente tinha conhecimento era da maconha, porque a gente ia jogar bola e o pessoal usava maconha no campo e a gente sentia o cheiro e falava: nossa, que coisa horrível. Mas eu nunca experimentei, graças a Deus. Mas hoje não, a droga está livre para quem quiser usar. É proibida a venda, mas está livre para quem quiser usar. Então as pessoas vão e consomem. Então a minha mente é daquele tempo. Mas a palavra de Deus, se você olhar para ela, ela é mais antiga do que eu e mais antiga do que você. Mas também mais eficaz e mais firme, mais atual do que qualquer coisa que possa acontecer nessa terra. Então, eu me recordo de
pegar minha filha e corrigir ela, e dar cintada, e dar chinelada, e às vezes extrapolar, e às vezes falar um monte de coisa que não devia, mesmo sendo crente. Até chegar um ponto da sua filha dizer assim: olha, pai, eu nunca gostei do jeito que você falou, do jeito que você me bateu. Só que ela já estava falando aquilo pela 20ª vez. E aquilo não curava ela de jeito nenhum. Eu bati na mesa assim com raiva, mas não dela, mas de mim mesmo. E falei: então hoje nós vamos resolver isso. Cheguei no olho dela e disse para ela: hoje eu te peço perdão por tudo o que eu fiz para você. Naquele momento ela engasgou, ela parou, ela refletiu e sarou. Mas a gente acha que nós estamos certos. Mas a gente vai cometendo erros e erros e erros, e muitas vezes nós não reconhecemos esses erros. E quando os erros que nós sofremos é culpa daqueles que já se foram, daqueles que já não estão mais junto com a gente, mas eles deixaram uma sementinha plantada. Os nossos pais se foram, mas eles deixaram uma semente plantada. E essa semente muitas vezes ela vai refletir, vai reverberar sobre a vida dos nossos filhos. A Bíblia fala sobre maldição hereditária. Muita gente não acredita na maldição hereditária, mas eu digo para você que se existe bênção, também existe maldição. A bênção todo mundo quer, a maldição ninguém quer nem passar perto. Amém? Mas a maldição também existe. E se nós nos convertermos a Cristo, o próximo alvo de Satanás será os nossos filhos. Então nós temos por obrigação evangelizar os nossos filhos e trazê-los para próximo de Jesus, para que aquela maldição que estava lá atrás, ela não recaia sobre a vida deles e venha trazendo transtorno sobre a sua vida. Eu posso dizer para você que aos 25 anos eu me separei, divorciei, desquitei, deixei tudo legalizado, acabei com tudo. Aos 29 anos conheci a minha esposa. Aos 29 anos mesmo a gente já estava casando. E hoje nós temos 31 anos de casado. E eu vi a minha filha aos 25 anos, até antes, se separando, se divorciando, e as mesmas coisas acontecendo. Porque a minha decisão foi por Cristo. E às vezes no coração dela a decisão não foi a mesma. Então aquilo que aconteceu comigo, acontece com ela. E aí nós precisamos vigiar e falar: Senhor, como é que eu vou resolver isso? Em Daniel capítulo 10, a palavra de Deus fala que Daniel começou a orar. Mas a sua oração até que subiu, mas no meio do caminho a sua oração foi impedida de chegar até o trono de Deus. E a resposta também foi impedida de chegar até ele. E isso demorou 21 dias. Mas um dia a resposta de Deus para ele chegou. E quando chegou, ela disse: desde o primeiro dia o Senhor já tinha te ouvido. Ele ouviu a sua oração. Ele ficou mole porque ele nunca tinha presenciado a presença de Deus tão nítida. A Bíblia diz que ele caiu com suas pernas moles, ele não aguentava ficar de pé. Ele desmaiou, mas o anjo do Senhor foi lá e despertou ele e disse: você é valoroso, não importa o que você esteja passando à sua volta. O Senhor disse para ele: você é valoroso. Eu quero dizer para vocês nessa manhã: vocês têm valor para Cristo. Você não é uma pedra semi-preciosa, você é uma pedra preciosa. E a pedra preciosa significa que não é fácil de achar. Dá muito trabalho para achar, mas quando acha, ela tem muito valor. E Daniel, depois de 21 dias, veio a resposta dele. No caminho sempre tem alguém para atrapalhar aquilo que é o agir de Deus. Eu quero ler com você esse texto de Neemias, porque para mim ele é muito familiar. Nós chegamos a fazer, em 2005 nós fizemos uma Olimpíada com esse livro de Neemias. E o encerramento desta Olimpíada foi exatamente no dia que está marcado o dia do término da construção do muro.
onde ele foi para Jerusalém para reavivar o povo, trazer o ânimo de volta, fazer com que o povo voltasse a olhar para Deus. Mas antes disso, antes dele chegar até lá, tudo tem um processo. Eu queria dizer isso para você. A sua chegada aqui hoje é resposta de oração. A sua chegada no seio da sua família é resposta de oração. Alguém orou por você para que você estivesse onde você está hoje. Então tudo que nós olhamos é resposta de Deus. Observa isso. Ah, Senhor, e esse trabalho que eu estou, resposta de Deus. Ah, Senhor, e esta casa que eu estou, resposta de oração. Você pediu e Deus trouxe. Amém? A Bíblia diz assim em Neemias capítulo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Ele perguntou como é que estavam as pessoas em Jerusalém. Repete comigo: a notícia corre. A notícia ruim chega mais rápido ainda. Notícia boa demora para chegar, mas a ruim é rápido. E se eu dissesse para você assim que a notícia da sua casa correu, da sua família correu o mundo? Então todo mundo tem conhecimento do seu estado, do meu estado, todo mundo sabe. Se você olhar assim, ó, todo mundo sabe que a Giovanicita é desse jeito. A notícia corre. Mas sempre tem alguém orando. Sempre tem alguém buscando. Sempre tem alguém dizendo: Senhor, vai mudar. Senhor, eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer. Aleluia. Como estão aquelas pessoas lá em Jerusalém? Como que eles estão sobrevivendo diante da destruição? Nós aqui somos uma casa, vocês são uma casa. Eu te pergunto: como está a sua casa hoje? Como está a sua casa? Porque as coisas que acontecem, que coisa interessante, você não se prepara para isso. Não é verdade? A gente não se prepara nunca para acontecer o que acontece. Seja bom ou seja ruim, a gente não se prepara. A gente faz planos, mas a gente não se prepara. E quando acontece, você fica meio sem saber o que está acontecendo. Aí vem uma pergunta aos nossos corações: onde foi que nós erramos? O que foi que eu fiz de errado? E às vezes nós não fizemos coisa errada nenhuma. Mas o diabo está aí para intensificar as palavras nos corações de todo mundo, para fazer com que todo mundo fique com a cabeça completamente louca e fazer coisas que naturalmente não fariam. Você vê uma pessoa que se embriaga, ela tem muito mais coragem do que quando ela está sã, porque ela está entorpecida por aquilo, os seus sentimentos estão adormecidos. Ela não consegue refletir o que ela está fazendo, ou ela tinha vontade de fazer aquilo naturalmente, mas não tinha coragem, então ela vai lá e toma 1, 2, 3, 4, se enche de coragem e vai fazer. Mas aqueles que estão assistindo não estão preparados para aquilo. E geralmente alguém que pergunta assim para nós: como é que estão as coisas lá? Não significa que esteja tudo bem. A palavra de Deus fala sobre a sunamita. Ela recebeu um presente de Deus, que era um filho. Aos 10 anos, esse filho morre no seu braço. E ela vai até o profeta, e ela pede para o marido, pede para os empregados preparar a montaria, que eu vou até o profeta. E ele disse: mas hoje não é dia de ir até o profeta. Ela disse: vai tudo bem.
Mas o filho dela estava morto. E quando alguém perguntava para ela se estava tudo bem, ela disse: está tudo bem. O profeta disse para ela: vai tudo bem na sua casa, vai tudo bem com o seu marido, vai tudo bem com o seu filho. Ela disse: vai tudo bem. Embora as coisas não estavam nada bem, mas existia dentro dela uma esperança e uma expectativa de que alguém poderia estar orando por ela. E a resposta da oração ela poderia vir. E a Bíblia diz que quando o profeta manda Geazi na frente, não adianta mandar quem não tem autoridade para fazer, tem que mandar quem tem autoridade para fazer. Ela disse para ele assim: foi o Senhor que falou para mim que eu teria, e agora é o Senhor que vai resolver o problema da minha casa. E a Bíblia diz que o profeta sai de lá e ele ainda diz: o Senhor não me revelou o que foi que está acontecendo com o coração dela. E ele teve que chegar lá e ver. E quando ele vê, ele teve que orar, e ele teve que buscar a Deus, mas ele teve que tomar atitudes. Foi deitar em cima do menino. Então você vê um homem, a Bíblia diz que ele era calvo e baixinho. Então uma criança de 10 anos, ele em cima talvez dava certo. O tamanho, porque se ele fosse maior, esmagava o menino. Mas ele vai, deita em cima do menino, deita 7 vezes, deita algumas vezes, e depois o menino espirra 7 vezes, acho que é isso. Um milagre aconteceu, isso que importa. Ele foi lá, orou, e Deus trouxe a vida dele de volta. Mas o sentido da palavra é: estava tudo bem. Não estava, mas vai ficar tudo bem. Eu quero afirmar isso para você nessa manhã: vai ficar tudo bem. Creia nisso, vai ficar tudo bem. Amém? Porque Deus está tocando, assim como a gente observa Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, autoridade maior da Pérsia na época. Então você observa a responsabilidade que existia sobre ele, da vida do rei, dos utensílios do rei, de tudo que o rei tinha, estava tudo sob a sua responsabilidade. Então se ele tomasse um vinho envenenado, morria Neemias, mas não morria o rei. Que coisa interessante. Então alguém precisa pagar o preço. E quando a gente olha para a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não morreu eu, não morreu você, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Alguém precisou sofrer para que nós tivéssemos vida. E se Ele fez isso por nós, é para a gente viver aquilo que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Neemias, ele é esse anjo que Deus enviou para aquele povo. O relatório é assim: e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, ou seja, aqueles que não foram levados cativos, lá na província estão em grande miséria e desprezo. Você sabe o que é miséria? Alguém aqui sabe o que é miséria? Você sabe o que é depender dos outros? Eu não vejo muito mais isso hoje, mas ainda deve existir. Não sei se na sua época, porque vocês são tudo mais novo que eu, né? Não sei se na sua época, quando mais jovem, você viu a sua mãe pedindo uma xícara de açúcar para alguém, uma xícara de café, um pouquinho de alguma coisa numa xícara. Você acha que, não, pastor, isso é miséria? Não, isso não é miséria. Miséria é aquele homem que tinha que pedir autorização para pedir esmola na rua e depender dos outros. E você olhar assim e falar: meu Deus do céu, você já precisou disso? Você já precisou implorar para que os outros te dessem um pão? Você já ficou um dia sem ter onde dormir? Quando a gente começa a analisar isso hoje, fala: nossa, eu acho que eu não passei por isso. Eu já passei por isso. Eu sei bem o que é isso.
Você imagina como pastor, muitas vezes a gente fala sobre ministrar ofertas, de ministrar sobre dízimos e ofertas. Quando a igreja estava lá em cima, eu sentei do lado do gasofilaço assim, e falei: Senhor, eu não quero ministrar oferta como se a gente estivesse implorando. Porque os dízimos e as ofertas, elas precisam ser voluntárias. Dízimo é mandamento, oferta é voluntária. Então, se você obriga alguém a fazer alguma coisa, hoje, o que acontece? Ninguém faz, porque é obrigado. Então o Senhor nos ensina a não precisar fazer isso. Porque aí você vê os pastores, a humilhação, a luta, a situação que é. Então a gente sabe muito bem o que é isso. E são poucos aqueles que são, como diz a Bíblia diz sobre amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, existem pessoas que fazem mais por você do que a sua própria família. Não sei se você tem pessoas assim, porque eu tenho. Que se você dependesse da sua família, você estava na roça. Amém? Hã? Na roça com a porteira fechada. Com direito a você não sair. Miséria, desprezo. Não é só a miséria, o desprezo. Eu acho que a miséria, ela é dolorida, mas ser desprezado dói muito mais. Não é? Você, por exemplo, vai e faz uma festa. Um rei, ele disse assim: vamos fazer uma festa para o meu filho. E convidou as pessoas mais importantes. E todos desprezaram essa festa. O que ele fez? Vá pelas ruas, vá pelos valados, convida todos para a festa. Porque hoje tem abundância para todos eles. Hoje em dia você vai e prepara um culto para as pessoas, mas as pessoas não querem. Qualquer coisa serve de motivo ou de desculpa para não estar. Se fosse uma praia, se fosse um sítio, se fosse qualquer outra coisa, as pessoas estariam. Aí estão desprezando o nosso trabalho. Não, estão desprezando a Cristo. Olhar de desprezo, olhar de rejeição. Não queremos estar juntos. Assim era a situação deles. E o muro de Jerusalém incendido e as suas portas queimadas a fogo, totalmente destruídas. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, nós já fizemos uma campanha sobre este tema, diz assim: assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Quando você recebe a notícia, você se senta, você chora, e você lamenta por tudo aquilo que você ouviu. É como as notícias e a nossa família, aquilo que a gente ouve, tudo você ouve, mas você senta, você chora, mas depois você precisa se levantar e tomar uma atitude, porque aquilo não pode ficar daquela forma. Alguma coisa precisa ser feita. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar em Deus a solução para tudo, porque dele vem a resposta. A resposta para a sua vida, tudo que você precisa, vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a resposta vai vir de acordo com aquilo que você pediu. E como diz a própria palavra de Deus, muitas vezes até melhor do que aquilo que você pediu. Muito mais abundantemente do que o que você pediu ou o que você pensou. Então nós podemos sentar, chorar e lamentar sim, mas nós vamos ter que levantar e nós vamos ter que tomar uma atitude. Alguma coisa precisa ser feita. Nós precisamos olhar para tudo aquilo que está acontecendo no seio da nossa casa, da nossa família, e nós precisamos tomar uma atitude. Eu vou te dar um exemplo.
O Evangelho está sendo minado para que os seus filhos, os nossos filhos, os meus netos, quando chegar daqui 20, 30 anos, já não tenham mais o conhecimento desta palavra. E o que nós, como crentes, estamos fazendo para deixar isso plantado como semente? Porque se você olhar para o povo que estava em Jerusalém, o que eles tinham? Os mais novos, que crescem na miséria, que crescem no desprezo, não conhecem outra história. Os mais velhos sabem o porquê que aquilo aconteceu. A Bíblia diz assim no livro de Juízes, capítulo 3, que ele deixou 3 nações para, através delas, colocar Israel à prova. Ou seja, toda vez que o povo de Israel abandonava a Deus, as coisas ruins começavam a acontecer. E toda vez que o povo se voltava para Deus, Deus se voltava para eles e os abençoava. Então os mais velhos iam partindo e os mais novos crescendo sem o conhecimento do Evangelho e da história do povo de Israel. E hoje é isso que vai acontecer. Quantas vezes nós sentamos para testemunhar o que Jesus fez nas nossas vidas, para os nossos netos, para os nossos filhos? Qual é o exemplo que nós estamos dando como pais aos nossos filhos? Alguém pode falar que o pastor, que o Misael, ele fala duro, ele bateu nos filhos, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele é de Jesus e ele vai para a igreja e todos os seus erros estão apresentados diante do Deus Todo-Poderoso. E quem vai julgar ele é Deus. E teve uma coisa que eu aprendi com Cristo, foi pedir perdão. E cheguei até a pedir perdão sem culpa nenhuma. E a pessoa ainda disse para mim assim: é meu gênio. Você é um gênio mesmo. Aí eu sou assim mesmo. Ou seja, estúpido por natureza, grosso por natureza, mal por natureza. Aí depois, quando Deus começa a apertar, fala: ai Deus, o que foi que eu fiz? É só fazer uma reflexão. Eu faço essa reflexão. Tem palavras que a gente fala, por exemplo, eu e a minha esposa, se você chegar a conversar com ela, é um doce. E eu sou salgado. Se conversar com ela, ela é a parte maleável, amorosa. Eu só posso sal para churrasco, sal grosso. Do jeito que vem, vai. Nossa, eu sofro muito por isso. Mas eu falo: Senhor, aquilo que é bom, aquilo que foi ruim, aliás, aquilo que foi ruim na minha vida, você pode tirar, arranca. Agora, o que o Senhor achar que foi bom, até hoje ele não mudou esse gênio. Igual o jovem que veio aqui ontem, ele falou assim: minha irmã me ama, porque ela falou de Jesus para mim, isso, isso, isso. Eu tenho um filho de 10 anos que se eu fosse filho dele, com essa idade, nem na cara do meu pai eu olharia. Aí ele falou assim: mas o meu filho me ama. Aí eu falei: olha que coisa interessante, chegamos a um denominador comum. Ele falou: qual? Eu falei para ele assim: sua irmã te ama, seu filho te ama, Jesus te ama e você não. Olha que coisa interessante. Ou seja, todos amam você, menos você amar você mesmo. Aí eu citei a Bíblia para ele. O Senhor disse que é para a gente amar o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Então, antes de você amar os outros, você tem que se amar. Você vai ter que se amar, você vai ter que aprender a se amar. Em nome de Jesus. Amém? Neemias, ele precisava fazer algo. Ele sentou, chorou e lamentou, mas agora chegou a hora de atitude. Posso dizer isso para você hoje? Você já sentou, você já chorou, você já lamentou, agora você tem que levantar e fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude em Cristo.
Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade, não estou falando de atitude para que as coisas melhorem à sua volta. Você vai ter que levantar e tomar uma atitude. Porque as coisas como estão, a tendência é irem piorando cada vez mais. Mas nós precisamos tomar uma atitude para que o nome do Senhor seja glorificado. E para que o nome do Senhor seja glorificado, vou fazer uma leitura rápida para você. Nossa, nunca foi tão rápido. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isaías 61 fala sobre a proclamação da salvação. Então nós não podemos somente ficar olhando, nós vamos precisar tomar uma atitude. Alguma coisa precisa ser feita. E eu preciso realizar algo. Então a Bíblia diz o que Neemias fez. E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, sentei-me e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que ele fez? Oração e jejum. Dói fazer oração e jejum? A gente tem 6 posições para orar. Qual é a da sua preferência? Tem 6 posições para a gente orar. Porque se ajoelhar, dorme. Então a gente tem de joelhos, de pé, deitado com a barriga para baixo, deitado com a barriga para cima, orar em pensamento. Tem 6 maneiras de você falar com Deus. Mas a gente às vezes não quer falar de jeito nenhum. Mas Neemias tomou uma atitude. Oração e jejum. Por quê? O jejum, a unção de Deus é que despedaça todo o jugo. E eu preciso de sabedoria para saber lidar. Como é que eu vou trazer de volta o ânimo daquele povo? E eu tenho certeza que lá em Jerusalém tinha alguém orando para ser liberto. Amém? Na sua casa tem alguém orando por libertação? Tem alguém orando para que as coisas mudem? Oração e jejum. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Observa bem o que ele diz. Ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. O que significa esse conserto? Aquela aliança que havia sido feita, a aliança que ele fez com Moisés, a aliança que ele fez com Abraão, e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Dia e noite. Por que alguma coisa chamou tanto a atenção dele, que ele precisou orar de dia e de noite? Quantas horas tem o dia? Quantas horas tem a noite? De dia e de noite. 24 horas por dia, ininterruptos, até a bênção chegar. Amém? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço o quê? Confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Nessa época o pai de Neemias já havia falecido. Aí você fala assim: eu posso pedir perdão pelo pecado dos meus pais?
É bíblico isso. Na Olimpíada que nós fizemos, essa questão foi levantada. É bíblico a gente pedir perdão pelo pecado dos nossos pais? É bíblico, porque está fazendo confissão de pecado. Quando você visita uma pessoa na UTI e ela não tem condições de falar, você faz uma profissão de fé junto com ela, sem ela se expressar. E ali você pede perdão pelos pecados dela, você se coloca no lugar daquela pessoa. Isso chama-se oração intercessória, onde você está colocando a sua vida para que Deus manifeste o seu poder sobre aquele homem, sobre aquela mulher. E o nome do Senhor ali seja glorificado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ou seja, nós somos servos de Deus. Amém? Nós somos crentes. Eu costumo dizer que eu sou crente raiz. Eu sou crente Bíblia. Eu sou crente chato. Crente mesmo. Sou Nutella não. Nutella é aquele que vai na onda dos outros. Não, se eu tiver numa reunião de profeta, que entrega profecia para todo mundo, ninguém entrega profecia para mim. Porque eu tenho o hábito de dizer assim: se Deus não tem liberdade para falar comigo e precisa usar os outros para falar comigo, alguma coisa em mim está muito errada. O que vem de fora somente serve para entrar em concordância com aquilo que o Espírito Santo de Deus já ministrou no meu coração. E não fazer eu inculcar aquilo que a pessoa falou e eu passar a viver o que a pessoa quer que eu viva, se Deus mesmo ainda não falou isso no meu coração. Então tem que haver concordância. Se a pessoa pode falar qualquer coisa, se não brotou aqui, não adianta. Não vai semear, não vai plantar, e eu vou viver aquilo que Deus estabeleceu. Amém? E nós não podemos viver de acordo com aquilo que as pessoas falam, porque nós não sabemos o que as pessoas estão vivendo, mas nós cremos no que Deus pode falar aos nossos corações. E eu digo para você, tenha intimidade com Deus. Estava falando sobre ser crente raiz, é ser crente de verdade mesmo. Não é aquele crente, a gente, quando a igreja está cheia, a gente fala assim, o crente só de domingo, mas o crente de domingo é porque ele trabalha a semana inteira, cansa, e aí ele vem para o culto no domingo, é o dia que ele vem. Mas se você observar o católico faz a mesma coisa, não é? E está fazendo até melhor que os crentes. Porque você chega no católico, no sábado à noite de amanhã tem missa. Você vê crente falando sábado à noite de amanhã tem culto? Não vê. Por quê? Porque eles estão buscando, embora errado, mas eles estão fazendo da maneira certa. Então não é qualquer coisa, nós não vamos em cima de qualquer situação, nós vamos naquilo que Deus determinou para nós. Amém? Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Ou seja, você transgrediu, vai ser espalhado. Se não fez o certo, o Senhor tira. A Bíblia diz assim: saíram de nós porque não era de nós. Se era nosso, se fosse nosso, permaneceria. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenham escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Quero ler com você esse verso 11, se você puder. Amém? Quero que você diga isso para Deus.
Porque Deus está observando a minha e a sua vida. Amém? O profeta Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem o seu braço encolhido para que não possa resgatar e salvar. Então significa que neste momento, enquanto você estiver lendo, o Espírito Santo de Deus estará ouvindo o seu clamor, a sua oração, e Ele vai trazer uma resposta para a sua vida. Amém? Ele vai trazer uma resposta para a sua vida. E não é pessoas que virão dizer não. Deus vai ministrar ao seu coração e vai dizer ao seu coração o que é que vai acontecer. E o nome dele sobre a sua vida será glorificado. Amém? Vamos lá, todo mundo junto. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Era alguém que poderia morrer em favor do rei. A Bíblia diz assim que o homem deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela, assim como Jesus Cristo entregou a sua vida pela igreja. Disposição para ir até o final, só para ver o bem de Deus manifesto sobre a nossa casa. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto foi que depois dessa oração e durante 4 meses, Neemias orou e jejuou. Nós queremos resposta rápida. Nós queremos que tudo aconteça assim, ó, abrir e fechar de olhos. Nós queremos que Deus seja ágil. Nós queremos que Deus, ele vai ali e toca. Quem já não desejou a morte de alguém, falar, eu queria que Deus matasse, né? Com a velocidade do nosso pensamento. E Deus fala assim, não, a misericórdia do Senhor é diferente. A graça de Deus é diferente. O amor de Deus é diferente. A vingança de Deus é diferente. Quando o Senhor fala em vingança, ele fala que a semente que ele plantou vingou. E a gente pensa que é morte. Mas Deus, ele planta amor para que aquela vida se converta e esteja com ele. Durante 4 meses, Neemias buscava uma resposta. Ele não terminou de orar e já saiu fazendo. Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Enquanto você está clamando, você já sai correndo, não espera nem a resposta. Eu e a minha esposa, nós temos o nosso diálogo. E eu adoro conversar com ela sentado à mesa. Porque de outro jeito não dá. Porque ela sai falando e vira as costas. E eu fico atrás, tentando entender o que ela está dizendo. E eu digo para ela, vira para mim, fala de frente. Isso aconteceu muito na Betsaida. Porque era muito barulho na rua, e ela falava, só que não estava entendendo nada. E às vezes, assim, nessa distância, a gente não conseguia se entender. E por causa disso, começou a gerar atrito. Então, a falta de comunicação real e verdadeira gera atritos. O que nós queremos e o que nós não queremos. A resposta precisa vir certa, assim, ó, de frente. Vamos conversar, vamos dialogar. Quero saber o que você sente. Quero saber o que você tem. Quando você chega no médico e você senta lá, o que ele pergunta para você? Hã? Mas você não vai no médico, hein? Graças a Deus. O que você tem? O que você tem? Esses dias meu irmão levou minha mãe e o médico perguntou para ela, o que a senhora tem? Ela falou, se eu soubesse, não precisava vir aqui. Vai ser grossa assim na hora, né? Coitado do médico, misericórdia. Ainda bem que o médico é amoroso. Ainda bem que o médico é amoroso. Não,
fala, dá um susto da reunião, não é? Aí você olha assim e fala, não, eu não sei o que eu tenho. Você que vai dizer para mim que eu tenho. Nós precisamos assim sentar, olhar no olho. A resposta precisa vir. E quando nós buscamos resposta em Deus, nós precisamos esperar Ele responder para nós. Nesses dias eu ministrei sobre a voz do Senhor. Você conhece a voz do Senhor? Você conhece a voz dele para poder identificar quem ele está falando? Eu conheço. Eu sei bem quando ele fala não e quando ele fala sim. E não precisa jogar quadradinho, não, qualquer coisinha, para lançar a sorte. Qualquer coisa, por mais simples que seja, o Espírito Santo de Deus já se manifesta. 4 meses Neemias esperou pela resposta. Mas qual foi o sinal que ele precisava? Ele era copeiro do rei. O copeiro não pode se ausentar, nunca. Ele tem que estar ali, 24 horas a serviço do rei. Então, ele precisava da liberação de quem? Do rei. E a Bíblia diz que ele não poderia se apresentar diante do rei triste. Tem que sorrir ainda. Não é isso? Quantas vezes dentro da sua casa você ainda tem que sorrir? O vento balançou, o vento, porque você tem que sorrir. A coisa está difícil, mas agora tudo bem. Amém, Senhor. Aí ele se apresenta com um semblante abatido e o rei diz para ele, o que você está triste? E quando a gente cai na graça do rei, o vento em volta pode fazer o que quiser, porque o rei vai estar sempre conosco. O poder estará sempre conosco. A unção estará sempre conosco. Os anjos do Senhor estarão sempre conosco. Ele diz para o rei, como não estaria triste meu coração se a cidade dos meus pais são sepultados, está totalmente destruída? E o rei pergunta para ele assim, acho que a melhor notícia dele daquele dia, o que você precisa? Oh, é delicioso alguém dizer para você e perguntar isso para você, o que você precisa? Para aquele cego, o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? Aquele cego disse para Jesus, eu quero ver. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas disse, eu quero enxergar, eu quero caminhar, eu quero ver as coisas. E o Senhor Jesus vira para aquele homem e diz, então veja, a tua fé te salvou, louvado seja Deus. Deus está perguntando isso para você nessa manhã, o que você precisa? A gente vai dizer, não precisa de nada não, fala para Deus o que você precisa. Ele disse, eu preciso de liberação. E o rei disse para ele assim, eu te dou a liberação, eu te dou cartas para que por onde você passar o material que você precisar, levar para lá você leva, as pessoas que estejam junto com você, tudo que você precisar. E Neemias, ele demorou 29 dias para construir o muro, em 51 dias ele terminou toda a muralha. A Bíblia diz que 13 anos ele demorou entre a saída dele e a sua volta. Ou seja, tudo aquilo que ele precisou, o rei autorizou e liberou para ele. Quero lançar uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a minha casa. Tudo que você precisar está liberado. Eu creio, Pai. Aleluia. Aleluia. Tudo que você precisa está liberado. A cura está liberada sobre a sua casa. A libertação está liberada sobre a sua casa. A prosperidade está liberada sobre a sua casa. A comunhão familiar está liberada dentro da sua casa. A transformação da sua vida está liberada para que o nome do Senhor sobre você seja glorificado. Aleluia. Está liberado, queridos, está liberado. A bênção está liberada. O Senhor hoje está quebrando as algemas
Senhor hoje está nos abraçando junto. O Senhor hoje está te liberando, Ele está te libertando. Para que o nome dele, Senhor, você seja glorificado. Como Ele diz nesse louvor, volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a glorificar a Deus. Volte a exaltar o nome dEle. Volte a se apegar em Cristo. Você tem uma Bíblia, essa Bíblia é uma pessoa, e quando você abre a sua Bíblia, essa pessoa fala com você. Chega na sua casa, escolha o melhor local, o seu quarto de guerra, e tenha uma intimidade com Cristo gloriosa nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Para que o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado, está liberado. Você está liberado, você está liberada. O Senhor fez algo sobre a sua vida nessa manhã. Ele te trouxe aqui porque Ele tinha algo especial para você. Você precisava de uma resposta. Jesus é a sua resposta. Deus é a sua resposta. Você é a resposta que você precisa. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor amado, porque ainda não determinamos o tempo de quando nós oramos, de quando nós pedimos, e daquilo que o Senhor tem para realizar sobre nós, Pai. Assim, Senhor amado, nós podemos, Pai. Nós podemos, Pai amado, te exaltar. Nós podemos te glorificar, Pai. Nós podemos engrandecer o teu nome. Nós podemos dizer que tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda louvor. Seja manifesto hoje, Pai amado, em teus dedos dos céus e sobre a face da terra, Pai Senhor. E Senhor, Pai amado, dentro desta igreja, que o Senhor é Senhor, Pai amado, ao ver a casa dos vizinhos, ó Pai. E tu és Deus, Senhor amado, sobre essa nação. E tu és Deus sobre este planeta. E tu és Deus, Senhor amado, da família. O Deus, Senhor amado, que abre portas onde não tem porta aberta. Mas o Deus que traz a cura. Mas o Deus que traz a libertação. Mas o Deus que traz a reconstrução. Mas o Deus que traz a organização. Mas o Deus, Senhor amado, que tem poder valente. Mas o Deus, Senhor amado, que salva o teu nome sobre esse lugar, Pai. Pai amado, que essa cura, que essa libertação, que essa transformação, que essa prosperidade, os céus estão abertos sobre esse lugar, Pai. Essa cura sobre a vizinhança, essa cura, Senhor amado, abrindo de portas de emprego, vai liberando a tua bênção, Senhor amado, sobre esse lugar. Pai, o teu nome, somente o teu nome, seja poderosamente glorificado, Pai. Supre cada uma das nossas necessidades, segundo a tua riqueza na glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Manifesta hoje que tu és Deus dos céus e sobre a face da terra tu és Senhor. E que eu sou o teu servo, Pai, dentro deste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor. E por gentileza, não esquece do pastor, amém? Se sobrar um abraço, ele me dê.